volta com Você Feliz e agora a gente vai mandar beijo aí para vocês que estão interagindo com a gente através das redes sociais. Tem o nosso WhatsApp onde você pode participar das nossas entrevistas, tá? Sempre. 981056955. Tem o nosso Instagram, @TV Feliz. Lá tem sempre promoções. Tem Ontem a gente mesmo. sorteou um livro, né? Da Fátima Bom Gestável, um terapeuta aqui. A gente sempre sorteia os produtos da BioAge aí para você ficar muito mais bonita e muito mais bonito. Fica ligado também na nossa página lá do Facebook. Curte lá porque a gente também faz live ao vivo. E o nosso WhatsApp, né? Que é como a gente já falou, o número você pode interagir com a gente. Um beijão aqui para a Eudênia de Cidade Satélite, que estava falando aqui, ó, que roupas lindas da Data Store. Só mesmo, Eudênia. A Maria Helena também falou com a gente. A Rita de Candelária também, que está sempre com a gente. Um beijão. Um beijo pra todo mundo. A outra Rita também, que está por aqui. Segue a gente também no nosso Instagram, o meu @Luísa Tavares. Você pode seguir, a gente sempre bate um papo por lá, mostra os bastidores aqui do Você Feliz, tá? Tem o seu também, né? Tem o meu também, o @Paulinho Martim. Me segue aí, porque a gente sempre posta aqui os bastidores da TV Feliz. Luísa aqui nos bastidores, né? É, uma maravilha. Bom, vamos agora falar de um assunto mais sério, Paulo. Vamos sim, porque é importante a gente falar sobre esses assuntos, principalmente durante esse mês. Porque, ó, para se sentir sozinho, você não precisa, né, estar realmente na solidão, tá, gente? Algumas pessoas conseguem manter um diálogo interno tão bom que funciona até como uma prevenção para a solidão também, não é, Luísa? É, tem pessoas que se divertem sendo boa companhia para si mesmo, mas alguns podem até estarem aí no meio da multidão e ainda se sentir, ter aquela sensação de ausência, né, de perda de algo importante. O tema do nosso quadro Comportamento de hoje vai saber, para você saber como lidar com a solidão e timidez. Você é tímida? Eu acho que eu sou, né? pouquinho só, né? Só demais. pouquinho. Eu sou, é porque é uma coisa assim, né, que a gente... Eu não sei explicar. Quando eu tô aqui fazendo meu trabalho, eu não sou tímida, não. Verdade. Mas, assim, no meio de um monte de gente, não sei, eu sou mais ou menos... É porque a gente vai perdendo a timidez. Nosso trabalho não permite que a gente seja tímida, né? A gente, aos poucos, perde isso. Eu acho que eu era mais. Hoje eu já sou mais... Mas é até como a gente... Mas é até como a gente falou, por mais que a gente seja um pouco mais extrovertido, a gente pode estar se sentindo sozinho, né? Como qualquer pessoa, né? Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto e a gente vai receber o psicólogo Rodolfo Cortez a partir de agora, para até a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, né? É verdade. Bem-vindo, Rodolfo. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite para falar sobre esse tema tão importante nesse Janeiro Branco. Super importante falar sobre nossa saúde mental e emocional. Legal, né? Como você já falou aí, o Janeiro Branco, ele tem essa proposta de informar as pessoas sobre diversos tipos de doenças e da saúde mental em si? Isso, foi uma campanha criada em Minas Gerais para que a gente conscientize a população e quebre um pouco esse tabu sobre a saúde mental, sobre os problemas, o sofrimento psíquico, principalmente através da psicoeducação, que é levando informação para a população que tem menos informação sobre esse tipo de coisa do que adoecimento físico, digamos assim. E por que as pessoas elas têm tanto medo assim de mostrar para as outras que elas têm solidão, né, que elas são sozinhas? Isso vem desde a história do estudo da própria psique humana, da mente, em que muitas vezes o adoecimento físico tem mais prioridade ou tem mais importância do que o adoecimento psicológico. E muitas vezes há uma descrença sobre esse adoecimento. Então, a analogia que eu faço muito interessante é que se a gente colocasse alguém numa cadeira de rodas, essa pessoa sentiria a dificuldade de um cadeirante. Mas a gente não tem como simular na cabeça de alguém os sintomas que as pessoas sentem do adoecimento ou do sofrimento psicológico. Legal, né? Por mais que a gente viva numa sociedade hiperconectada, a gente está sempre socializando com diversas pessoas ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda reclamam da questão da solidão, né? Estão aí desaparecendo. Como lidar com esses momentos de solidão? Ou a gente está apenas, né, fisicamente socializando menos? Tem essa diferença? Tem as duas diferenças. A solidão ela tem tanto um âmbito individual quanto um âmbito social. Antes de mais nada, a definição da solidão é a sensação, a percepção de estar só. Mesmo que você esteja acompanhado por pessoas em um ambiente físico, você tem a sensação de estar só. Ela tem um lado positivo, ela é comum, é habitual, e tem também um lado patológico quando começa a causar sofrimento para as pessoas. O fato de a gente estar conectado às pessoas virtualmente não quer dizer obrigatoriamente que a gente esteja se sentindo bem ao estar só fisicamente. E aí essa conexão muitas vezes tem um lado positivo para as pessoas que sofrem de dificuldade de interação
física, pessoal com as pessoas, mas isso também pode exacerbar o uso das redes sociais, fazendo com que as pessoas tenham mais dificuldade do contato físico. Tá aí, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, não precisa nem se identificar, né? Algum relato, manda aí pra gente no 98105-6955. Esse é o nosso WhatsApp. Agora, a solidão é a mesma coisa que isolamento social? Não, o isolamento social é um isolamento físico. Se eu estivesse sozinho nesse estúdio, eu teria um isolamento social. A solidão é a sensação, é a percepção de estar só. É aquela coisa, eu posso estar no meio da multidão, mas eu me sinto só. Isso é solidão, né? Perfeito. E aí o isolamento social, ele pode estar acompanhado pela solidão. Isso não é algo obrigatoriamente negativo. Tem gente que se sente bem indo ao cinema sozinho, ou ficando um tempo em casa só, praticando atividade física sozinho também. Isso não é prejudicial. Mas muitas vezes a solidão, junto ao isolamento social, ela é acompanhada por um quadro patológico, quando a pessoa sofre, quando a pessoa não consegue ter bom relacionamento, e aí isso causa prejuízo para a sua vida. E quando é que a gente começa a perceber que isso pode estar sendo prejudicial para a gente? Uma grande percepção que a gente tem para o sofrimento psicológico é justamente ele causar prejuízo. Algumas pessoas lidam muito bem com sua vida solitária, outras pessoas começam a ter prejuízo. A gente precisa sempre pensar assim, às vezes tem uma dor no joelho, nem sempre você vai ao médico, nem sempre você tem um problema maior no joelho, mas aí começa a prejudicar o seu trabalho, começa a prejudicar a sua atividade física, seus relacionamentos com seus amigos, ou uma festa que você não consegue porque seu joelho está doendo muito. E aí você começa a ter muito sofrimento psicológico, que atrapalha seu trabalho, atrapalha sua relação com seus amigos, atrapalha suas outras atividades, é um momento para se preocupar. Tá aí, gente, esse assunto é importante, né? A gente está num mês de conscientização sobre esse assunto que realmente mexe com as pessoas e a gente precisa falar sobre isso, né? Com certeza. É considerado tabu, muitas vezes, né, Paulo, por algumas pessoas, mas não. É interessante que quem está próximo e perceba essa solidão, essa timidez, avise a pessoa, procure uma ajuda juntamente com ela. Como é que funciona isso? A gente precisa ter um pouco mais de abertura. Quando você tem contato maior com a pessoa, um pouquinho mais de intimidade, você costuma perguntar. Eu sempre digo que é mais essencial você perguntar do que você já dizer alguma coisa. Como é que tem sido o seu dia a dia? Você tem se sentido um pouco mais só? Deixa a pessoa falar um pouco mais. Quando a pessoa fala um pouco mais, você tem mais informação para fazer uma pergunta, para fazer uma sugestão. Muitas vezes a gente chega diretamente para falar alguma coisa com alguém e acaba levando uma patada, digamos assim, porque isso afetou a pessoa muito diretamente. Quando eu pergunto um pouco mais pelas beiradas, eu costumo dizer para os meus alunos, eu vou perguntando pelos arredores, a pessoa vai acabando me dando informações para que eu possa tratar um pouco melhor esse assunto com ela e sugerir uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional. É porque eu acho que quando a pessoa está se sentindo dessa forma ou está tendo algum outro tipo de problema psicológico, já existe aquele tabu relacionado a isso, né? Então ela tem medo até de expressar aquilo que ela está sentindo e assumir que realmente ela está doente. É por isso que é importante ter um diálogo mais com calma, né? Assim, não julgando, não achando que ela está com algum tipo de problema, porque depressão é preguiça. Não, não é. É um problema real. Isso. Perfeito. A gente costuma dizer que depressão é frescura, falta de força, alguma coisa assim. A gente tem uma tendência a comparar com o que a gente sentiu. Então, como a gente tem dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, isso é natural. Eu vou comparar uma depressão de uma pessoa com uma tristeza que eu já tive, mas a depressão não é a mesma coisa que uma tristeza. Então, muitas vezes as pessoas sentem um pouco mais de medo de dizer para alguém, de compartilhar com alguém, ou muitas vezes de procurar um profissional, porque encara, ou algumas pessoas disseram a ela que aquilo é fraqueza. Então, ir a um profissional da área da psicologia, um profissional da saúde mental, seria assumir ser fraco. Quando, na verdade, isso não é verdade. Assim, nós, em alguns momentos, temos problemas que a gente consegue lidar naturalmente com eles, mas muitas vezes os problemas passam do nosso limite de conseguir lidar com eles individualmente e sem nenhuma ajuda. Então, muitas vezes eu tenho que procurar realmente um profissional. Isso é comum, isso é saudável, vai ajudar você a sair de um momento como esse com mais facilidade, inclusive com mais efeitos duradouros ao longo da vida. Rodolfo, agora pessoas que saem de um relacionamento e engatam em outro de cara, elas podem ter medo de lidar com a solidão? Algumas pessoas sentem mais dificuldades de estarem só, de enfrentarem os problemas da vida só. Já escutei muitas vezes de amigos, de pessoas próximas, que elas gostam de estar com alguém para ajudar a cuidar de alguém, coisas assim.
É importante que no final de um relacionamento você estabeleça bem uma conexão com você mesmo para entender o que aconteceu no relacionamento passado, o que seria saudável para um próximo relacionamento e não obrigatoriamente você somente lidar com possíveis dificuldades de estar só e já engatar em um outro relacionamento que pode ser prejudicial. Mas esse momento assim de solidão, por mais que seja rápido, é importante também? Não digamos um momento obrigatoriamente de solidão, mas um momento em que a gente precisa encaixar nossas ideias melhor. Né? Se eu acabei o meu relacionamento por problemas que eu não consegui lidar tão bem, será que essa dificuldade, a gente pode ter características de personalidade, sintomas de alguns transtornos que podem acontecer e levar ao fim do relacionamento, isso precisa ser tratado. Se não foi tão bem com esse relacionamento, pode ser que no próximo relacionamento que eu vá colocar muito junto a esse também, não venha contribuir. E já falando sobre o tratamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo nesse caso? Muita gente tem um tabu ou tem muitas vezes curiosidade em relação ao trabalho do psicólogo. Quem é esse profissional que eu vou chegar lá, conversar com ele, contar tudo da minha vida para essa pessoa? A gente precisa primeiro mudar um pouco a característica que a gente tem do tratamento médico, tratamento medicamentoso, para o tratamento psicológico. É uma forma diferente de tratamento. E aí, aos poucos, você se acostuma, o profissional psicólogo ele não vai estar aconselhando você, ele não vai estar dando sugestões ou dizendo o que você vai fazer na sua vida. Ele vai, através do que você vai trazer para ele, poder compilar algumas coisas, poder fazer algumas reflexões junto a você, através dos seus pensamentos. O psicólogo ele não pode utilizar as características dele, ou os julgamentos, ou os pensamentos do próprio psicólogo. Ele utiliza sempre o que é do paciente, ou do nosso cliente, que muitas vezes a gente chama. E aí ele vai ajudar você a conectar um pouco melhor, refletir um pouco melhor sobre possíveis adaptações para você. A Daiane falou o seguinte, acho que depressão não tem a ver com falta de fé, porque sempre quando falam em depressão, relatam muita falta de Deus, porém depressão é um caso sério que tem que ser tratado como uma doença. É mais ou menos isso? Exatamente. A depressão é uma doença, ela tem alterações cerebrais que podem ser de formas reativas a uma condição social que a pessoa passou, ou podem ser inclusive uma característica com muita influência genética do próprio organismo da pessoa que desenvolve um quadro depressivo. E é comum que as pessoas associem a uma falta de fé, a uma falta de acompanhamento religioso, ou falta de força de vontade, alguma coisa assim. A espiritualidade é algo importante para as pessoas, mas isso não é obrigatoriamente um fator de prevenção ou um fator de cura. É preciso que a pessoa passe por um profissional, inclusive discuta isso junto a um profissional. A pessoa lida bem com a religião católica, a religião protestante ou a doutrina espírita, e isso vai ajudar a pessoa a sair daquele momento, isso é super positivo. Mas indicar que aquilo seja apenas uma falta de fé, alguma coisa assim, não é verdade, até porque isso acontece para pessoas que também não têm religião e pessoas que lidam com a vida muito bem sem ter religião. Legal, olha, se você aí de casa quiser participar desse bate-papo, é só entrar em contato com a gente tempo, tá? Através do nosso WhatsApp, tá? Tem uma perguntinha aqui, tá chegando várias aqui, tá bom? E eu vou ler aqui, não precisa se identificar se você não quiser, não tem problema. Boa tarde, você acredita que num mundo tão conturbado, em crise, falta de emprego e atrasos de salário, enfim, direitos sendo cortados, leva a pessoa a se isolar, né? Mas procurando cada um resolver seus próprios problemas? É comum. É um momento social em que o país vive, que inclusive aumenta a incidência de transtornos psicológicos, principalmente casos de depressão e ansiedade. Um alerta que a gente precisa ter que aumenta também a incidência de suicídios. Então, é muito importante que a gente discuta sobre esse fator social de crise financeira que o nosso Estado vive de forma muito significativa. Isso pode levar pessoas a tanto ter problemas para socializar, no fator de não poder sair de casa por não ter dinheiro, e também as dívidas que vão se acumulando levam as pessoas a um sofrimento maior. Uma das características do início na depressão pode ser um isolamento social. E aí é uma forma de solidão já mais patológica. E aí é super indicado que procure uma ajuda. A gente pode procurar, no caso de crise financeira, ajuda nas universidades, que tem atendimentos gratuitos ou com um custo muito baixo, para que as pessoas não deixem de ter um atendimento psicológico. Isso aí, Rodolfo. Falou e disse. Muito obrigada pela sua participação aqui. Para finalizar a nossa entrevista, vamos deixar todo mundo de casa ciente do que vai acontecer agora no Janeiro Branco. Quais são as ações, né? O que está acontecendo? O Janeiro Branco ele é uma ação desburocratizada, descentralizada. Então, as pessoas que quiserem participar, as pessoas que são dessa área da saúde mental, elas podem contribuir com palestras, mini palestras, entrevistas, rodas de conversa,
publicações na internet que tragam mais essa discussão com forma mais leiga mesmo, para que a população possa saber mais sobre a saúde mental. Saúde mental no trabalho, no esporte, na nossa vida social, nos relacionamentos. Para que seja algo mais comum, mais acessível, né? Para que as pessoas possam Exato. conversar naturalmente sobre isso. Isso. A gente pode conversar sobre saúde mental sem obrigatoriamente dizer o que está passando com a minha vida. Eu posso dizer a você que eu não tenho me sentido tão bem, eu tenho passado por alguns problemas, sem obrigatoriamente contar o meu problema para você. Mas só em compartilhar para você que eu também estou sofrendo, pode ajudar você que está sofrendo também né? a entender que as pessoas podem sofrer psicologicamente. Assumir realmente, né, aquilo que ela está passando E passar, ter deixar pra trás, né? Ter informações para saber aquilo que ela está sentindo e poder resolver Com tudo certeza. isso, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez pela Eu que sua agradeço participação pelo e até a espaço. próxima. Até mais. Bom, gente, é isso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã a gente está de volta a partir da 1h30 da tarde, ao vivo. Continue interagindo com a gente nas redes sociais. O Luiz aqui já está conectada, passou o dia inteiro nessas redes sociais, né? Não passa, ó, que dá para não ficar se sentindo sozinha, hein? Não, é impossível. Tem muita gente aqui ao meu redor, né? Mas é bom, eu acho que às vezes é bom relaxar. Eu gosto, às vezes, de ficar só, assim, pra dar uma relaxada, justamente porque eu tenho sempre muita gente ao meu redor. É muito bom, mas claro, né? Se você se sentir só, você já chama aí a sua família, os amigos pra ficar com você. Né? E um profissional, claro, Paulo. Bom, gente, é isso. Brincadeiras à parte, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Amanhã a gente está de volta, 1h30 da tarde, ao vivo, até às 15 horas. Logo mais, tem reprise às 19 horas. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupa, porque tem daqui a pouco reprise, tá bom? Um beijo, tchau. Fiquem com Deus, até amanhã. E aí, Benjó? Fui descobrindo tanta afinidade, me revelando coisas em comum. Nossos segredos desvendados no escuro do meu quarto, não havia mais pudor algum.